Bom, então hoje nós mais uma vez dando sequência ainda ao capítulo longo, né, que é um capítulo que se chama Reencarnação no livro Missionários de Luz. É um capítulo que tem muita coisa e nós estamos já há algumas semanas falando sobre esse processo, acompanhando o processo da reencarnação de um espírito, né, que tem que voltar para a Terra para fazer cumprir com algumas obrigações, algumas dívidas que ele tem para resgatar do passado. O caso do Segismundo, como a gente já falou aqui várias vezes. Mas na semana anterior a gente estava falando sobre a questão de que eles estavam indo no momento em que ia fazer essa ligação do espírito do Segismundo com o novo serzinho que vai ser criado, que a gente sabe que depois de um momento, né, de uma união entre um homem e uma mulher, e o André Luiz estava questionando e estava incomodado, inclusive, com tudo isso, né? Com relação a que momento que os espíritos participam daquele ato, se é realmente necessário ou não, como é que funciona quando os casais são muito desregrados nessa vibração da questão sexual, ou como acontece quando os casais, nesse caso, por exemplo, eles têm um merecimento e têm, na verdade, um ambiente de proteção, de privacidade mesmo, e também o André Luiz até questionou. E quando nos casais isso não é igual entre os dois, né? Um é com um compromisso santificante e o outro totalmente desregrado, como acontece nesses casos. E aí o Alexandre até explicou para o André Luiz, né? Que nesse caso, se um deles tem realmente um merecimento e uma vibração de amparo, de proteção, ele consegue até isolar ao outro ali, a própria casa. É o exemplo que nós vimos naquele capítulo anterior ali. Então, terminando isso que o Alexandre explicou para o André Luiz, inclusive, estava refletindo sobre esse assunto, falando: puxa vida, né? Quanta coisa que a gente desconhece aqui na Terra, e muito do que o Alexandre falou, acabam muitos só tendo conhecimento do lado de lá, quando desencarnam. E nós, graças a Deus, aqui estamos estudando para entender um pouco mais e poder já trazer esse conhecimento para ainda nesse estado encarnado que nós estamos. Então, quando o Alexandre falou aquilo, o André Luiz, ele fala aqui, né? Calei-me. E Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Então, eles estavam ali por algum motivo. Então, a explicação acabou, mas eles voltaram ao momento de concentração, ao que tinha que ser feito. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se, então eles já tinham ido deitar. Herculano e os demais receberam-no com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Então, só lembrando também, o Herculano é o espírito responsável justamente por o acompanhamento dessa reencarnação do Segismundo. E existem outros espíritos ali no ambiente, que são os espíritos que foram auxiliar na construção desse novo organismo, no início, né, da construção, que a gente sabe que começa quando o espermatozoide se junta a um óvulo e ali começa o material genético a se combinar, as células a começarem a se reproduzir, a se multiplicar. Então, os construtores eram esses. O chefe dos construtores se dirigiu então ao Alexandre e falou: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Então, eles têm que fazer um trabalho magnético no espírito que vai ser levado ao novo ser, ao novo feto. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Então André Luiz ele ainda assim tá, porque nós já vimos isso, né? O Segismundo por várias vezes está em altos e baixos, confiante
e um pouquinho receoso, às vezes até desanimado. Aí o Alexandre o tempo todo erguendo ele, chamando ele para pensamento positivo, para auxiliar naquele processo. Mas, de novo, eles encontram Segismundo ali meio olhar triste e vagueante. E aí ele pergunta de novo para o Alexandre, mas por que ele está sofrendo tanto ainda, depois de tanta conversa, né? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Então a gente tem que entender isso, né? É um processo que não é tão simples assim. O fato de um espírito que já é conhecedor de muita coisa, que já é um espírito que já vivenciou várias encarnações, já passou da fase de criança, adulto, velho, idoso e desencarnou. Então esse espírito tem bagagem. Ele não é uma célulazinha pequenininha que vai começar a desabrochar. Ele já tem bagagem. Então é isso que também a gente tem a curiosidade, e o livro aqui, eu acho que principalmente nesse particular, que está nos ajudando. Como é que um espírito adulto vai voltar a ser criança? Essa é uma questão. E esse processo que nós vamos ter aqui, é claro que muito superficialmente, mas descrito nesse capítulo. E o Alexandre está explicando. Desde a semana passada, esse espírito que vai reencarnar já está em ligação fluídica com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo neste trabalho. Então a gente já sabe de tudo isso, mas o Alexandre está chamando a atenção para que a gente entenda que isso é um processo que acaba tendo consequências do abatimento, provavelmente, daquele espírito, de um processo de redução ou de condensação, seja lá o que for que acontece, mas algo está sendo transformado para que aconteça a colocação de um espírito numa nova célula que começa ali dentro do útero de uma mãe muito pequenininha. E aí ele continua explicando: à medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Então, tudo que aquele espírito se engrandeceu ou cresceu, mesmo na esfera espiritual, porque ele errou bastante na última encarnação, a gente já viu isso. E ele cresceu também, se esclareceu. Ele caminhou adiante no mundo espiritual. Só que ele está voltando agora para consolidar aquilo, para comprovar que ele realmente aprendeu ou não. Então, e ele tem que se reduzir. A imagem que eu faço é de uma condensação, de uma redução de alguns elementos para que possa assumir uma nova encarnação. Não que ele perca aquilo, mas aquilo está sendo trabalhado para ser apresentado dentro de um corpo físico que tem limitações. E aí o Alexandre continua explicando esse processo. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. Então, olha aqui, esse trecho mostra que o perispírito de todos nós lá no mundo espiritual, ele acaba adquirindo uma forma e se consolida por algum tempo, e chega um momento em que aquele perispírito precisa de novo ser plástico, ser modificável, ser modelável, porque ele vai entrar numa nova forma. Ele não vai mais ter a apresentação da última encarnação. Ele agora vai passar a ter a apresentação física dessa nova existência que ele vai ter. Então, é um processo que, como o Alexandre fala aqui para gente, é necessário para que o perispírito, então aquele corpo fluídico que todos nós temos e que acaba por algum tempo permanecendo vinculado à última encarnação, agora esse perispírito precisa ser modelável.
no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Então, esse é um processo que o perispírito sofre alguma coisa. Não estamos falando de um sofrimento assim trágico, de dor, mas existe um sofrimento. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispiritual de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou ele, o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, então por que o André Luiz está falando isso? Porque o Alexandre citou ali no texto anterior do que ele adquiriu, o perispírito dele, o fluido espiritual dele adquiriu depois no mundo espiritual. E aí o André Luiz perguntou, mas o perispírito dele não é o mesmo desde que ele desencarnou? Sim, ele tem a mesma identidade. Então, por exemplo, do lado de lá, depois da meu desencarne, eu vou continuar me parecendo com o Marco. E cada um de nós continua se parecendo com o que a gente está identificado. É claro que dependendo do grau ainda de espiritualização ou de materialidade que a gente tem, dependendo do nível que a gente se encontra. Mas de uma maneira geral, a gente segue com a mesma personalidade, a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e de novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida. Então, olha aí, e aqui está ficando claro que nós continuamos nos desenvolvendo no mundo espiritual. Mudamos a alimentação, adquirimos conhecimento, adquirimos algumas funções diferentes, muitas vezes, e tudo isso contribui, acresce no nosso espírito. É o que o Alexandre está explicando aqui para a gente. Mas tudo isso que ele incorporou, ele agora está precisando deixar um pouco de lado para poder vivenciar essa nova experiência. Então, tudo isso que ele incorporou, dos quais é necessário se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Então, olha isso, isso daqui é uma informação muito importante e curiosa para nós. Nós temos que deixar uma série de coisas que nós temos, não acho, aqui não está dizendo que nós não vamos ter isso de novo como bagagem nossa. Mas para a gente entrar numa nova experiência encarnada, tem coisas que têm que ser modificadas para a gente conseguir entrar na carne. Para isto, ô Gandolf, tudo bem? Já estamos aqui um pouquinho no meio, depois você pega essa parte aí, tá bom? Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais, com as emoções que lhes são consequentes, desgastam-lhe as resistências desta natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Então, todo esse processo já começou, e não é à toa que o André Luiz e o Alexandre estão ali. Eles não estão ali porque eles querem ver, porque estão curiosos. O André Luiz até tá para aprender, mas o Alexandre tá para colaborar, e a colaboração dele não foi só naquelas conversas que ele teve, tanto com o Segismundo quanto com o Adelino. Então, ele está agora, nesse momento, para auxiliar nesse processo de redução, de modificação do corpo fluídico perispiritual, para que aquele espírito entre num novo corpo. Então não é tão simples assim. E a gente costuma achar, né? Poxa vida, eu acho que então tem uma gravidez inesperada, né? No mundo encarnado pode ser inesperado. Mas no mundo espiritual não existe nada que não esteja sendo já vigiado, planejado. Não tem nada por acidente. Existem as coisas que estão sendo acompanhadas
E é um processo que não é tão simples assim. E aí ele fala, André Luiz, né? Ó, disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Quer dizer, o André Luiz fez uma comparação agora. Do mesmo jeito que para a gente ir embora, quando a gente desencarna, a gente começa a passar por um processo de diminuição, de esgotamento de alguns fluidos, para que depois a gente encerre aquele momento e reacorde no mundo espiritual. E ele está falando, parece que para voltar para a carne aqui, numa nova experiência, parece muito parecido. Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Então, aí eles se concentraram naquilo que estava sendo trabalhado. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. E então, mais forte? Olha isso, o Alexandre está conversando com o espírito do Segismundo que vai entrar agora num novo corpo, numa nova carne. E acariciando-lhe a face, acrescentou: Você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, falou Segismundo arquejante. Estou grato. Não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. A sensação que a gente tem, né, é como se fosse alguém que vai fazer uma viagem, vai deixar todo mundo para trás e está um pouco inseguro com aquela viagem. Vai viver uma nova vida num ambiente totalmente diferente, longe, à distância, com outras pessoas, deixando para trás o dia a dia que estava acostumado. É isso que o Segismundo está tendo aqui. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe conselheiramente: Não asile o monstro do medo no coração. Então, o Segismundo, nessa insegurança, está baixando o padrão vibratório de novo com o medo. A hora é de confiança e coragem. E olha, isso eu acho que é muito realmente oportuno para que a gente entenda que isso vale para todas as transições. Tanto quando a gente parte do lado de lá para conviver numa nova existência aqui, quando a gente está para voltar para lá. E aí é sempre um clima que a gente tem que ter de confiança e coragem, porque nós temos o amparo constante de Deus, dos espíritos que nos acompanham. Às vezes nós só não percebemos isso porque às vezes nós estamos fechados, mas eles estão sempre lá. E aí o Alexandre fala: o momento não é para medo, é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra a sua alma, querido amigo. Olha só, o Alexandre está pedindo para que ele bote para fora. Ele não parta para essa nova existência nessa angústia, nessa vibração ruim. Põe para fora, Segismundo. Compartilha comigo, meu amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima e torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Quantas vezes a gente já está vendo aqui em todos esses nossos estudos aqui, né? Nessas leituras, o quanto que o nosso pensamento ele é prejudicial para a nossa vida encarnada, na nossa vida espiritual. Até nesse momento, olha isso, o Alexandre está com uma preocupação exagerada para que o pensamento do Alexandre esteja voltado para a pureza, para não se enroscar em sentimento ruim, em insegurança, em medo, em qualquer coisa. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço.
sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. Olha que legal essa informação que o Segismundo está dando para a gente. Ele agora está desabafando um pouquinho com o Alexandre. Você sabe que eu comecei a trabalhar aqui no mundo espiritual. Empreendi uma pequenina obra de socorro. Olha isso, o Segismundo já estava trabalhando em auxílio de outros espíritos. O Segismundo sendo um espírito que ele, na última encarnação, até tirou a vida de alguém. Olha como existe um progresso no mundo espiritual, de compreensão e de entendimento. E olha agora o que ele vai falar para a gente, né? Estou fazendo esse trabalho já há algum tempo aqui no mundo espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores. E, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Então, olha isso, o Segismundo está com medo de deixar algo que ele tem uma certa responsabilidade. Mas vejam se isso não é, de certa forma, também um apego. Porque quando a gente tem que partir da Terra para o mundo espiritual, às vezes a gente também tem esses apegos. Ah, mas e o meu trabalho? Como é que vai ficar sem mim? Ah, e a minha família? Como é que vai ficar sem a minha presença? É claro que vai se desestruturar, ter que fazer uma série de coisas, mas se Deus está convocando a nossa ida ou a nossa vinda, é porque Ele está cuidando do resto. Então, a nossa insegurança com relação a isso é que não é válida. A nossa intenção de que continue vibrando positivamente para aquilo é isso. Mas o que o Segismundo está falando é isso. Eu sinto que, apesar de eu ter tido a autorização dos mais altos, né? Essa obra que eu comecei ainda não terminou e eu acho que ela é da minha responsabilidade. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo antes de consolidar o meu trabalho. Então ele começou a questionar até isso. Porque ele estava nesse momento, lá no mundo espiritual trabalhando, e o que ele pediu? Eu quero resgatar a dívida que eu contraí no passado. E o mundo espiritual abriu as portas para que ele viesse. Planejou tudo, até o corpo que ele iria receber. Toda a organização está sendo feita, a gente está vendo como não é tão simples assim. Mas o que o Segismundo está questionando agora? Será que esse era o melhor momento para eu vir resgatar, para eu vir para a Terra de novo? Será que eu não deveria estar continuando o que eu comecei lá no mundo espiritual? Entretanto, reconheci que para seguir além. Então, olha como ele está dentro da cabeça dele nesse questionamento. Ao mesmo tempo que ele tem essa dúvida, ele também intimamente já tem a resposta. Olha o que ele fala agora, que bonito. Reconheci que para seguir além, precisava conciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Então ele está explicando. Eu sei que assim, eu estou no caminho do aprendizado aqui com vocês no mundo espiritual. Mas enquanto eu não conseguir resolver esse problema da minha consciência do passado, eu não vou conseguir seguir avançar, não vou conseguir seguir além. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção da minha volta. Olha a razão principal do Segismundo ter pedido para voltar. Porque a consciência dele cobrava. Como poderia induzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo sem haver pago minhas próprias dívidas? Olha isso, ele está caminhando bem lá, mas ele não está. Ele fala assim, como que eu posso falar assim, ó, perdoe seu irmão, ou não faça mais isso, ou conserte o que você fez, se eu não fiz isso ainda? Então, ele estava com a necessidade de quitar isso para poder seguir adiante. Como ensinar aos irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo?
Então ele ainda sofria com aquilo. E como que ele vai diminuir a dor de alguém que está sofrendo se ele também ainda está sofrendo? Dolorosas chagas em virtude do passado cruel. Então, como ensinar aos sofredores parar de sofrer se ele estava sofrendo com essas chagas do passado dele? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. É o medo de cometer o erro de novo, o que na maioria das vezes incomoda, eu acho, que esses espíritos que estão bem intencionados, mas reconhecem as suas fraquezas. Era a mesma questão com relação à senhora Laura, vocês lembram? Ela tinha medo de entrar na carne com uma série de esquecimentos e se ela caísse de novo. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Então ele tem tudo ali arquitetado, sabendo que o plano está bem organizado, ele está sendo bem recebido. Como ele falou, né? No mundo espiritual, eu sei que os dois já se comprometeram. Agora o Adelino estava com uma certa dificuldade, mas o Alexandre também já interveio, né? Mas de qualquer forma, quando nasce um filho, quando nasce um ser novo, com todo aquele amor daquela nova experiência, muita coisa é facilitada com essa nova experiência. Mas mesmo assim, ele tem um pouco de ansiedade com relação ao que ele vai realmente vivenciar. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Então, a primeira coisa que ele está falando, ó, desapegue do que você criou, começou, é lindo, mas o apego é um problema. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Isso que o Alexandre está falando aqui é de um conforto muito grande. Porque olha isso, tudo o que a gente começar, que for apoiado em bases divinas, alinhado com as leis divinas, mesmo que a gente se ausente, aquilo vai continuar. Deus cuida para que outros assumam o cargo e aquilo dê sequência. E olha a conclusão ainda desse trecho. E nós vamos fazer o que é necessário, mas aquilo vai estar sempre nos aguardando para que um dia a gente colha os frutos de felicidade que aquilo também já nos trazia. Então a gente, apesar de a gente ter que trabalhar o desapego a certas coisas, aqui Alexandre está falando que aquela semente bem plantada vai ter fruto de benefício um dia para a gente, com certeza. Aqui ou lá. E aí ele continua falando, né? Então ele falou: tudo que se começa alicerçado no bem divino. Agora ele fala: somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Então, o bem vai estar sempre lá e nos esperando. Só o mal que é passageiro precisa de correção, precisa que se acabe, né? Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Então, o Alexandre está falando muito claramente para ele. O que você tem que fazer agora é isso mesmo, Segismundo. O que você começou vai continuar lá, trabalhando no caminho certo, e você um dia vai poder voltar ali. E o que você veio fazer, que é quitar algo
adquirido no passado vai te trazer uma luz completamente diferente. Você vai sair maior, mais evoluído, mais crescido dessa experiência. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Então, tudo isso que o Alexandre está falando, para que a gente se lembre que, apesar das inseguranças que fazem parte dos espíritos ainda imperfeitos, inseguros, por parte do planejamento espiritual, não tenhamos dúvida, é o melhor para nós sempre. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Então, olha isso. Isso também é algo que também nos traz uma série de tranquilidade. Parece que alguma coisa está sendo deixada para trás, né, ali, por parte desse processo que ele vai reencarnar. Mas tudo o que nós adquirimos com o nosso esforço, através das existências infinitas, tudo o que é enobrecedor, que a gente já conquistou, isso é patrimônio eterno nosso. A gente pode voltar quantas vezes for. Quanto mais a gente adquire, mais isso faz parte da nossa essência. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Olha o que está dizendo aqui nesse trecho, porque mostra a razão do esforço do Alexandre para poder ajudar o padrão mental do Segismundo, para poder facilitar uma série de coisas que ele pode desenvolver naquele novo corpo, naquela nova existência, e mostrando que um estado de alma diferente daquele pode acarretar em consequências tão graves até a morte do feto. Então, alguns espíritos, alguns abortos espontâneos que acontecem em algumas encarnações, podem ser porque ainda aquele espírito não está vindo de maneira bem preparada ou não. Às vezes aquele momento pode ser um resgate dele também já. Mas pode ser ainda de uma instabilidade, de um desequilíbrio daquele espírito que está reencarnando. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento nunca resgataremos nossos débitos. Olha isso. Com tristeza e abatimento nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Então nós temos que confiar constantemente, acreditar em Deus, nos espíritos que nos acompanham e seguir adiante, seguir avante. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a, respeitoso, em sinal de reconhecimento. Então aí o Segismundo não conseguiu nem responder.
para o Alexandre tudo aquilo que ele estava falando, né? Mas em reconhecimento ele beijou a mão dele. Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos em regressando ao círculo carnal. Então isso fez o André Luiz pensar, né? O tanto de envolvimento, de preparo, de misericórdia divina que tem em cada uma das nossas existências. Então, o André Luiz está pensando sobre isso, vendo tudo aquilo que está acontecendo. E nós também não podemos nos esquecer de tudo isso. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia. E ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Olha isso. Então, o que o André Luiz está nos chamando a atenção e falando, né, com relação ao que ele está concluindo. Desde o primeiro dia de uma nova vida já tem gente no plano espiritual acreditando e trabalhando por nós. E mesmo quando esse espírito, que é o mais interessado nessa nova encarnação, tem quedas, tem momentos de deslize, né, de recuar, não vou, não quero, não vou. Essa encarnação eu vou falhar, eu tô com medo, não quero ir. Eles mesmos são esses que estão ali por ele. São os primeiros a poder fazer com que ele não desista. Então, quem é o maior interessado? É o Segismundo. Mas ele tem amparo do plano espiritual. Assim, não é de um ou de dois, são de inúmeros. Trabalhando e acreditando por ele. Então, imagine que cada uma das nossas existências, o envolvimento da providência divina dos nossos irmãos do mundo espiritual, que trabalham e trabalharam por nós desde esse primeiro dia. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Então o trabalho ali estava acontecendo agora, intenso por parte do Alexandre e de todos os outros ali que eram os construtores, magnetizando, como eles falaram lá atrás, né? O André Luiz descreveu para a gente, tornando aquele perispírito mais plástico, mais maleável, para poder fazer ele se moldar ao novo ser que ele iria habitar. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, olha aqui, agora o André Luiz vai tentar descrever um pouco do que é esse processo que a gente não vai entender perfeitamente, completamente. Ó, sem que eu me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, quer dizer, aquele que lê isso e que não conhece nada do que a gente está buscando aprender, esse com certeza não vai entender nada do que está escrito aqui. Nós, que estamos nos esforçando, vamos ter uma breve ideia. Mas o André Luiz já está deixando claro isso. É algo que eu vou descrever que não é tão simples assim passar para vocês. Mas devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Então, olha o que o André Luiz falou. Aquele ser que era visível ao André Luiz como um perispírito na forma de um corpo. Ele é um ser humano no mundo espiritual, mas a forma que a gente entende é exatamente do mesmo jeito que a gente vê o nosso corpo, o perispírito. Mas olha o que o André Luiz está falando aqui, ó. Ele está tentando descrever falando alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Então, partes, partículas, algo daquele corpo parecia que estava sendo subtraído dele, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas. Tornava-se ele mais pálido.
Então, dá para a gente fazer uma pequena ideia. Então, imaginem os espíritos ali fazendo aquela concentração, aquela vibração, aquela magnetização. E o que é a sensação que me dá, pelo menos? Não sei se é a mesma que vocês tiveram. Parecia que aquele corpo que tinha uma densidade estava se tornando cada vez mais vaporoso ou com menos consistência, mais transparente, não sei, com menos cor, porque é o que está falando aqui. À medida que se intensificavam as operações magnéticas, quase que imperceptivelmente, ele estava se tornando mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. Então, olha isso, estava apagando aquele espírito para aquela consciência naquele ambiente, naquele local, para poder fazer com que ele talvez, vou usar um termo aqui que eu estou tentando descrever, adormecesse, porque estava ficando cada vez mais vago, menos lúcido, menos consciente de tudo. Então ele estava como se fosse adormecendo, não sei, talvez. Ele estava sendo cada vez mais dissolvido ou eliminado de certas densidades daquele corpo. Parece que é isso. Mas isso tudo, cada um de nós vai entendendo da maneira que conseguir. E aí, né, nesse processo, a certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Então, apesar dele estar cada vez menos lúcido, ele ainda escuta, porque o Alexandre está ainda dando instruções para ele. Segismundo, ajuda a gente. Mantenha padrão de propósito, mantenha pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarne se esforçava por obedecer. O reencarnante se esforçava por obedecer. Então, apesar de menos consciente, menos lúcido, parecia que ele estava obedecendo às orientações do Alexandre. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Olha isso, parece um movimento de hipnose, né? Falando para o Segismundo e mentalizando a forma de um feto, mentalizando o ambiente de um novo ser sendo criado, para que a cabeça dele comece a se envolver com essa nova forma. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Olha isso. Então, olha como o Alexandre vai trabalhando, vai induzindo o Segismundo ao auxílio nesse processo até que ele consiga entrar. Mas entrar, assim, de maneira receptiva a essa nova experiência que ele vai vivenciar. E não o contrário, né? Relutando ou querendo não ir. Porque às vezes, é como falou ali atrás, o espírito que vai e não quer ir, ele volta. E o que acontece? Uma gestação é interrompida. Acontece-se um aborto espontâneo. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Então, olha isso, é exatamente isso que nós estamos imaginando. O espírito, o perispírito do Segismundo está se transformando, se condensando. Estava cada vez menor. A operação não foi curta, nem simples. Então, isso é para que a gente não tenha dúvidas. Não é um processo tão simples e tão rápido assim. Porque às vezes a gente fala, pô, então, pum, ligou. Ah, Deus vai, uma nova existência, pum, um espírito está ligado. Vai lá, próximo, 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 vai indo, né? Desce na fila e vai entrando no novo corpo, entra um aqui, ou entra um ali. Não. É uma operação que é demorada e não é simples.
identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Então, o esforço de todos era para conseguir condensar o Segismundo pequenininho. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo, antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador, que me percebeu num relance a curiosidade. Acolheu-me cortês como sempre e falou: Já sei. Você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Quer dizer, você está curioso, né, André? Você, como um cientista, você ainda quer perguntar mais, você quer entender mais. E isso não é ruim, né? Desde que seja respeitado o momento adequado e tudo mais. É por isso que o André Luiz nos traz tanta informação, porque ele era um espírito que buscava o conhecimento com muita, né, vontade, com muita disposição. E aí o Alexandre percebendo fala assim: você está torturado pelo seu espírito de pesquisa, né? Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre, intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. Então, olha isso, você como médico, o que você está presenciando, a redução para a transição, não é muito diferente na carne. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva. O ser humano, quanto mais velho fica, menorzinho ele vai ficando, a vitalidade vai também se apagando, ele vai se empalidecendo. Não é muito semelhante? Libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas no leito, se tornam francamente irreconhecíveis. Então, olha isso, essa comparação que ele está fazendo, que mostra que realmente algumas pessoas, quando estão no processo, né, de transição para um desencarne, elas se tornam irreconhecíveis, porque elas vão deixando a vitalidade, porque está sendo preparada, porque está sendo esgotada realmente tudo aquilo que estava sendo, o que foi preparado para aquela encarnação. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual. Quer dizer, apesar do corpo físico ser muito denso, e essa redução não conseguir ser exatamente como você está vendo aqui, mas ela é nítida também no corpo material. Profundamente sensível à influenciação magnética. Então, o corpo perispiritual, que é profundamente sensível à influenciação magnética, esse sim, ele tem mais plasticidade, porque ele tem menos matéria. Ele é uma matéria de uma densidade diferente, de uma vibração diferente. Então, esse estado da nossa existência no mundo espiritual, ela é mais fácil de se manipular e se reduzir em menos tempo, que é o que eles fizeram agora com o Segismundo.
E aí, quando ele explica isso para o André Luiz, né, ele entende. Aí ele fala assim, a explicação não podia ser mais lógica. Então, o processo que eu via também, quando eu era médico, na carne, de alguns que estavam num processo, né, de fim da sua existência, era muito semelhante. E é o que acabam de descrever para a gente aqui na reencarnação. Processo que o Segismundo também foi reduzido para poder entrar numa nova existência. E por hoje, tá bom, né? Porque aqui essa parte. Ah, não, aqui é curtinho também esse 14. Vamos ler o 14, porque eu acho que acaba um item aqui, ó. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? Então, o que o André Luiz está perguntando? Isso que aconteceu, que eu presenciei, é o que acontece em todos os processos de reencarnação? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então, e essa comparação que ele fez para a gente agora da existência encarnada é verdadeira também. Não tem duas mortes iguais. Tem algumas semelhantes, mas cada um tem um processo diferente, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu merecimento, ou de acordo com as criações mentais que a gente faz. Então, tanto para reencarnar quanto para desencarnar, não existem dois absolutamente iguais. Então, o que nós estudamos hoje aqui e ouvimos do processo de reencarnação do Segismundo não serve como regra para que a gente ache que é tudo igual. É muito importante que o André Luiz tenha feito essa pergunta para que a gente também entenda isso, né? Porque a gente tem uma tendência de simplificar tudo, ou de falar assim, ah, então eu li que a reencarnação é assim, e já fala para todo mundo que as outras que estão acontecendo também são assim. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos com o estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Quer dizer, o que facilita ou dificulta está tudo subordinado ao nosso nível de consciência. Há companheiros de grande elevação que, voltando à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Olha que lindo isso que está falando aqui. Tem espíritos que são tão elevados que quando eles vão voltar para a Terra em missão, como ele fala assim, ó, em apostolado de serviço e iluminação. Por exemplo, não estou falando que foi assim, porque eu não posso julgar o estado espiritual de cada um. Mas eu fico imaginando um Chico Xavier, né? Que veio reencarnar com uma série já de esclarecimentos. Pode ser que ele não precisou de todo esse trabalho aí. Ele já veio por conta própria. Ou outros espíritos mais elevados ainda. Alguns não precisam de tanto auxílio. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes das zonas inferiores, requisitam cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Então, esses casos daqueles espíritos que são trazidos direto das zonas inferiores para uma nova experiência, aí estes exigem um trabalho ainda muito maior do que esse que o André Luiz já estava surpreendido. Não deveriam renascer, porém, e interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Então agora a pergunta do André Luiz, mas se tem esses que precisam de um trabalho muito grande, será que não era para eles não reencarnarem agora? Eles não estão preparados, eles não estão querendo. Será que não é melhor esperar? Eu vou adiantar um pouco a resposta, porque pensem assim: a reencarnação, como alguns pensam, não é punição. A reencarnação é em benefício. Então, por que não ter um trabalho grande para ajudar um espírito muito atrasado a dar um passo adiante?
Mas o André Luiz perguntou, poxa, se ele não quer ir ou se ele não está preparado, eu acho que é melhor não pôr, né, numa nova existência. E aí o Alexandre responde, não podemos esquecer, no entanto, refutou o meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Então, é necessário ao espírito. Por mais que ele tenha chances de falhar, para um espírito muito atrasado, ainda assim isso é material que ele vai adquirindo de experiência nova, que vai ajudando ele a ser trabalhado. Então, as reencarnações é um curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. Então, por que uma criança não queira ir para a escola, ela deve não ir? Se ela não quer ir, então os pais não devem forçar. Não é bem assim. Os pais que querem o bem daquela criança, eles vão fazer de tudo para a criança ir para a escola. E é exatamente isso. A Terra é uma escola. E nós entramos aqui na Terra para aprender. Mesmo que a gente não queira, como a gente é criança, às vezes a gente vai obrigado. À medida que a gente vai ganhando crescimento espiritual, né, a gente vai se maturando, né, tendo maturidade, aí a gente vai por conta própria. Eu vou, aí já na faculdade, eu não vou obrigado, eu já tenho mais consciência. Eu vou porque eu quero, e depois de formado, eu faço cursos porque eu quero. Porque eu já tenho consciência, mas enquanto a criança não tem, ela vai obrigada mesmo. E aí ele termina ainda esse tópico, né, falando: e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, então aqueles que amam e intercedem por aqueles que ainda não têm condições de decidir, reconduz ao banco escolar da carne milhões de aprendizes diariamente. Olha isso que bonito. Por pior que seja o espírito encarnado, alguém que ama ele patrocinou e acredita nele. Ele pode ainda fazer um monte de barbaridade, porque se conhece o nível espiritual de cada criatura. Mas alguém fez um esforço grande para que ele viesse. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta. Nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então, o caso que nós tivemos de exemplo aqui é um caso mediano. Não é um caso de um espírito muito iluminado e nem de um espírito muito embrutecido. Para que nos fique claro isso. Obedece às diretrizes mais comuns. É a maioria assim. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Olha isso que termina. Vamos terminar por aqui hoje, né? Mas olha que interessante que o Alexandre falou para o André Luiz agora. Tem processo que você, André Luiz, que está aqui aprendendo muito, ainda vai levar muito tempo para compreender. Imagina nós. É por isso que eu acho que nem estão descritos esses processos, né? No livro aqui. Tem coisa que a gente não tem nem como questionar, ainda nós estamos longe de conseguir entender. Por isso, vamos concentrar naquilo que a gente tem possibilidade, né? Vamos entender que o exemplo que foi feito agora, o capítulo não acabou ainda, né, gente? Mas descreveu agora esse processo de redução de um perispírito para poder entrar num novo feto, numa nova existência que está sendo criada. E aqui então nós vamos no próxima semana aqui no item 15, certo? Muito lindo, muito legal, né?
Eu não sei se tem alguma coisa que vocês queiram ainda falar, acrescentar ou perguntar. Tudo certo? Muito bom, joia. Então é isso, gente. Então, uma semana abençoada para todos nós, uma noite abençoada. Que a semana que vem a gente continue aprendendo ainda mais aqui com esse nosso livro. Certo? Boa noite. Boa noite, mestre. Boa Boa noite, noite. Tchau, obrigada. tchau. Bom domingo.